pessoas crendo na palavra e recebendo as promessas, o cumprimento. Até porque a palavra do nosso Deus, ela diz que em todas as promessas, quanto há, nós temos nelas o sim. Olha que algo lindo. Então, será que Jesus quer que eu seja curado? Sim, Ele quer. Jesus quer que eu prospere em tudo aquilo que eu faço? Claro que Ele quer. Ele deseja que você vá bem em todas as coisas, como bem vai a tua alma. Então, em todas as promessas que Ele deixou para nós, nós temos nela o sim. Então, o que eu faço para alcançar o cumprimento dela? Pastora, permanecer na palavra. É você crer, tomar como verdade as palavras de Cristo Jesus. Mas agora eu quero meditar com vocês na palavra de Deus, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. É uma passagem que nós conhecemos bem, mas o Espírito Santo, ele sempre traz a renovação, da compreensão das Escrituras, para que a gente possa ir crescendo espiritualmente. Isso é lindo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus, ele faz a continuação das últimas instruções aos seus discípulos. Naquela época, nós somos discípulos de Cristo, então as mesmas instruções, ela permanece para nós nos dias de hoje. E inteligente é a pessoa que pega a instrução e coloca em prática. Nós temos pregado até nos programas anteriores falando que a palavra de Deus revelada a nós, ela é um mandamento, é uma direção de Deus para a nossa vida, Por vezes ela vem como conselhos para nós. Por que conselho? O livre-arbítrio, lembra que falamos sobre isso, No nosso livre-arbítrio, Deus nos ensina, mas Ele não obriga a gente a seguir o padrão. Ele simplesmente nos traz o conhecimento de como andar. Agora, a decisão de andar no conhecimento da palavra e ali nos ensinamentos dela é uma decisão pessoal, É uma decisão nossa. E aí nós que somos de Cristo e conhecemos a palavra e amamos seguir os conselhos de Cristo, então a gente não pega só como conselho a palavra, mas a gente pega como um mandamento, como uma direção para nós, como uma voz de comando a ser seguida, porque a gente sabe que a palavra de Deus para nós, a instrução do Senhor, ela produz vida para nós, a própria Zoe, a vida de Cristo e a vida que a gente precisa. Então aqui são orientações específicas, vozes de comando específicas para cada um dos seus discípulos. E ele fala aqui, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então Jesus coloca como a videira, o pai o lavrador, o pai que plantou Jesus. Você lembra que nós falamos ontem um pouquinho a respeito que Jesus se humilhou a si mesmo, obedeceu ao Pai, uma submissão completa ao Pai, para quê? Para que através da morte dele naquela cruz, ele pudesse resgatar nós, toda a humanidade. Então o Pai plantou Jesus, o lavrador plantou Jesus, a videira verdadeira, e ele fala assim, meu Pai é o lavrador. Versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E isso a gente vê, por exemplo, quem é agricultor, quem planta, sabe muito bem disso. As plantas, elas precisam ser podadas, para que ela venha ficar até mais fortalecida. E quantas vezes vem até lutas na nossa vida, que vem às vezes para tentar secar os nossos ramos, Mas aquelas lutas é exatamente para a gente ser podado, para a gente ser fortalecido, para a gente ter experiências novas com Deus. Quando eu sempre prego, eu falo assim, existem duas maneiras de você olhar para o problema. A maneira natural, que a maneira natural você enxerga o problema muito maior do que ele é. E existe a maneira certa de você ver o problema, como uma oportunidade de você crescer espiritualmente, olhando sempre para o lado bom de cada situação ruim que muitas vezes nós passamos na vida, Então, permita-se, permita a você mesmo olhar para as lutas e as dificuldades que você enfrenta, os desafios da vida que você e eu, todos nós enfrentamos, como degrau para crescer espiritualmente e oportunidade, de você ter experiências lindas e reais com Deus. Porque até onde o homem pode ir, Deus não opera. Deus, ele vai operar onde o homem não pode ir. Por isso que ele é o Deus dos impossíveis, Tudo aquilo que é possível você faz. Agora, aquilo que é impossível, você crê e aí Deus opera através de você e opera por você e em você. Então, o momento de luta e o momento de crise, o momento de situações difíceis, são momentos oportunos, que nós temos que enxergar assim, dessa forma. Como momentos oportunos para que a gente venha ter experiências reais com Deus, provar dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos dessa forma, então os problemas se tornam mais leves, mais fáceis de serem solucionados,
Então, quando a poda ela vem, a poda vem para toda a planta, para quê? Para a fortalecer. E aí diz mais aqui assim, ó, versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, existem aquelas varas que elas estão ligadas ali à videira, mas por algum motivo ela se secou, porque ela não está recebendo o nutriente daquela planta. Houve um bloqueio. Muitas vezes qual é o bloqueio? A pessoa que é seduzida pelo pecado, pelo engano, e ela deixa de viver ali dos nutrientes da videira verdadeira, que é a palavra de Deus. Ela, embora ela está ali, ela conhece a palavra, mas ela está vivendo de coisas alheias, né? Houve um bloqueio, o pecado, a mágoa, o ressentimento, e ela fica o quê? Se secando. Aí eu volto a bater naquela tecla que a Bíblia fala que os cuidados do mundo sufocam a fé e a palavra fica infrutífera. Então aqui dá para fazer entender bem, ó. A pessoa conhece a Deus, ela tem a palavra no coração, mas por conta dos cuidados do mundo, que ela está olhando, as dificuldades, ela, ao invés de olhar para a palavra, ela olha para os cuidados do mundo, então ela está sendo o quê? Sufocada. Ó, o ramo dela vai secando, né? Ela está sendo sufocada, criou ali um impedimento, ela não está recebendo, embora ela tenha a palavra, ela não recebe o nutriente da palavra, e a palavra fica infrutífera dentro dela, o ramo dela vai secando. Então cuidado se você está olhando mais para as situações do mundo, para as lutas e adversidades. Olhe sempre para a nossa esperança viva, que é Jesus, pessoal. Tudo passa nessa terra. O problema que você enfrenta hoje, ele vai passar. Você só precisa prevalecer, você só precisa persistir, você só precisa avançar. Ah, pastora, mas parece que só acontece comigo. Não, deixa essa frase de parecer um coitado. Nós não somos um coitado, nós somos regenerados, nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. Não só acontece com a gente, não. A Bíblia fala que as mesmas aflições que nós passamos, muitos de outros irmãos espalhados pelo mundo afora também passam. Então pare com esse negócio de isso só acontece comigo. Não, acontece comigo e que com muita gente pelo mundo afora. Mas como muita gente também vence olhando para a palavra, eu também venço olhando para as escrituras sagradas, para a minha esperança viva, que é Cristo. Ó, se fortaleça, se levante. A Bíblia fala assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, quão pequena vai ser a tua força. Então pare de se mostrar frouxo, fraco, né, incapaz, né? Aquele que vive reclamando da vida. Ah, só acontece comigo, por que isso? Ah, porque eu não posso mais, não aguento mais. Isso não vai acrescentar nada para a sua vida. Só vai acrescentar talvez fadiga, cansaço, desânimo. Joga tudo isso para trás. Fala: não, peraí, eu estou ligado à videira verdadeira, sou alimentado pelo Pai que é o lavrador, sou sustentado por Ele. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vão passar. Essa luta que eu estou passando hoje, ela vai passar. Mas as palavras de Deus, elas estão em mim e elas irão frutificar. A promessa de Deus vai se cumprir. É para isso que nós temos que olhar. Então olha o que ele fala aí, ó. Ele diz o seguinte, então, no versículo 2, no finzinho, ó. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para quê? Para que dê mais fruto. E numa limpeza, às vezes, não é fácil, né? Porque a gente vai pegando coisas da vida que não deveria pegar. E a limpeza, ela vem para isso, para tirar a escória, né? Muitas vezes para tirar aquela sujeirinha que entrou, aquela coisinha. Então vem a palavra da repreensão. Quando vem a repreensão, nós temos que amar, porque Deus repreende aquele a quem ama. Tem pessoas que não gostam de repreensão, né? Ela é de dura cerviz, ela não bate continência, né? Ela odeia a repreensão, mas Deus repreende somente aquele que ama, aquele que ele sabe que tem capacidade para mudar. Então Deus vai repreender na palavra muitas vezes, e nós somos sábios porque andamos com Cristo, temos a grande instrução. O que a gente faz? Ouve e acata a repreensão e muda de atitude, muda de ação. Então, sempre que é limpado ali, né, a vara, como diz aqui a palavra, ó, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, ela é limpa para quê? Para produzir mais, né, para a capacidade dela ser aumentada. Então, lutas que fazem parte da vida vêm para aumentar a nossa capacidade de resistência, né? E isso nós precisamos de resiliência, né? Olhe para a luta dessa forma. Não, vai me capacitar mais ainda para ser forte. Nós temos que ser forte nessa vida e Deus nos dá essa força e nos fortalece. Diz mais assim, versículo 4, ó. Ele diz, está em mim. Então nós temos que verdadeiramente estar em Cristo. E ele fala, e eu em vós. Ou seja, se eu estou nele, ele se faz presente em mim. Ele fala assim, ó, como a vara de si mesma não pode dar fruto, e não pode, se não estiver na videira. Ou seja, se você for lá na planta, cortar um pedaço ali, né, arrancar um pedaço ali da vara, da planta e jogá-la no chão, ela vai secar e ela vai morrer, porque ela não pode dar fruto por ela mesma. Ela tem que estar ligado à videira, né, que tem a sua raiz ali e a raiz sendo alimentada.
Então, ela sozinha, ela não produz fruto. Por isso que Jesus falou, sem mim você não pode fazer nada, né? Sem mim nada podeis fazer. E aí o salmista fala lá nos Salmos, mas em Deus faremos proeza. Ó, se estivermos ligados à videira, então proezas irão acontecer na nossa vida. Aí ele fala assim, ó, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, não iremos produzir frutos se não tivermos verdadeiramente nele. E ele fala mais assim, ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, tá vendo? Então, se eu estou nele, eu vou produzir frutos. Que frutos são esses? Frutos de justiça, né? Frutos de fé. Ó, se eu estou nele, automaticamente, eu não preciso fazer esforço. A macieira não precisa ficar lá fazendo força para dar maçã. A pera, o pé de pera não precisa fazer força para dar pera. O pé de melancia não precisa fazer uma força extraordinária para brotar o fruto da melancia. Ele só precisa estar ali sendo regado. Sendo regado, o fruto brota, né? A gente não precisa fazer esforço para frutos da palavra brotar na nossa vida. A gente só precisa estar ligado à videira que é Cristo, é a palavra. Cristo em nós. Se eu estou ligado em Cristo, eu não preciso nem fazer força. Os frutos de justiça vão aparecer. Os sinais vão seguir aquele que crê. Eu não vou precisar correr atrás dos sinais, mas os sinais vão vir aqui e vão me alcançar. Ó, os frutos vão ser produzidos sem força. E ele está dizendo assim, olha, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Então não adianta. Se a pessoa não estiver em Cristo, ela vai ser lançada fora. Chega o momento da cobrança, né? E ainda mais aquele que recebe o entendimento, ó. Como a vara, e se secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Tá vendo? Aquele que não está nele tem a perdição, ele diz eterna. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que algo estrondoso aqui, maravilhoso, né? Então, se eu estiver em Jesus e as palavras dele em mim, ó, as palavras dele plantadas no meu coração, que é a palavra que me direciona, é a palavra que me instrui, é a palavra que abre os olhos do meu entendimento, da minha compreensão. Aí tá falando, você vai poder pedir tudo o que você quiser e vos será concedido. Por que tudo que você quiser? Porque quando a pessoa está em Cristo, a visão dela não é uma visão natural das coisas. Não é só para a posse dela, para ela ter, ou por orgulho próprio, só para juntar para ela. Quando a pessoa está na palavra, a visão dela é ampla, é ter para ajudar, né? É para multiplicar, não é para ficar só para ela, né? Então a visão dela se torna uma visão de reino. Então não está falando aqui de pedir para o próprio deleite, né? Só de pedir para o próprio uso. Ele está dizendo assim, é a pessoa que tem uma visão ampla da palavra, a palavra de Deus está nela. Então, como a palavra de Deus está nela, ela tem nela o reino. A visão dela é uma visão de reino, é uma visão muito ampla. Então, ela vai pedir tudo o que ela quiser. E tudo que a pessoa quer quando está em Deus é o que está alinhado com a palavra. Ela não quer nada do pecado. Ela não quer ter parte com o pecado, nada disso. Então, o pedido dela não se torna um pedido egoísta, nem um pedido carnal. Se torna um pedido para produzir frutos, não só para ela, mas para outros, né? E para produzir também o reino de Deus nas pessoas, na vida das pessoas. É um pedido, vamos colocar assim, não carnal, mas um pedido espiritual. É um pedido de acordo com as Escrituras. Então, ele fala, e tudo que pedir, vos será o quê? Vos será feito, será concedido. Porque o desejo dela estará alinhado com o desejo do Pai, com o desejo das Escrituras, não para o seu próprio deleite. Olha que algo interessante, né? É aquilo que a gente falou, quando a palavra de Deus está em nós, a gente produz frutos sem fazer força. O nosso desejo vai estar alinhado com a palavra sem fazer força, né? A nossa maneira de viver a vida, ela será tão alinhada com a palavra que a gente não vai precisar força para ser discípulo de Cristo. Automaticamente somos discípulos de Cristo porque andamos na palavra e isso agrada. O nosso coração tem alegria e prazer. É maravilhoso. Ele diz mais assim, ó, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, queremos ser discípulo de Cristo? É viver a palavra. Não há outra maneira de ser discípulo de Cristo se não viver a palavra. Até porque o discípulo é aquele que aprende com o mestre. Como é que eu vou dizer que eu sou discípulo de Cristo se eu não pratico o que Jesus me ensina? Então, estou sendo contraditório, né? Não tem como. Então, eu sou discípulo de Cristo se eu ouço a Cristo e pratico aquilo que Ele está me orientando. Não somente como um conselho, mas como um mandamento, como uma voz de comando. E aí ele fala mais aqui, ó, nisto é glorificado meu Pai, como já lemos no versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Quem poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus? A Bíblia fala lá em Romanos, é altura, é profundidade,
É principado? É potestade? A Bíblia diz não, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele está falando, permaneça no meu amor, né? Permaneça no que eu ensinei a vocês. Aí tá falando mais aqui assim, ó. Se guardardes os meus mandamentos, tá vendo aqui, ó, a voz de comando, permanecereis no meu amor. Então como é que eu guardo o amor de Cristo, pastor? É que ele pediu pra gente guardar. Como é que eu faço isso? Ouvindo a voz de comando dele, a orientação dele, colocando em prática como uma direção para a minha vida. Quando eu faço isso, eu estou guardando o amor dele. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai. Tá vendo? Jesus foi o exemplo. Ele falou, ó, eu estou sendo o exemplo. Na minha vida aqui eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho seguido a orientação dele. Então, da mesma maneira, vocês sigam também. E permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha o cuidado de Deus por nós. Ele quer que a nossa alegria nessa terra seja uma alegria verdadeira e completa. Que a nossa alegria não esteja em coisas, mas esteja no fato de sermos filhos de Deus, de andarmos unidos ao Pai, a videira verdadeira, recebendo os seus nutrientes, os seus alimentos. Então ele está dizendo assim, eu quero que a alegria de vocês, ó, tenho dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, tá vendo aqui? E a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo, se você permanecer em mim guardando o meu amor, todas as situações que aparecerem, as lutas e as dificuldades, elas serão pequenas, porque você está na palavra, e a palavra te faz ver muito mais além do que os problemas que você está enfrentando. Então as batalhas da vida não vai roubar a sua alegria, a alegria do teu coração. Então você terá alegria completa em mim, porque você saberá como resolver os problemas. Aquele que guarda o mandamento, Deus mostra o tempo e o modo. Ele está dizendo, você será uma pessoa realizada, porque você terá a grande instrução, a sabedoria, para saber solucionar todos os problemas da vida no tempo e no modo correto. E aí ele fala aqui assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha que algo bonito, Jesus nos chamando de amigo. Ele deu a vida dele por mim e por você, que somos amigos dele. Que coisa linda. E ele fala aqui assim, ó. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, tá vendo? Você quer ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Tiago, a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala sobre ser amigo de Deus, sobre ser amigo do mundo. Vamos lá ver, Tiago, capítulo 4. Ele fala o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui, você abre a sua Bíblia aí também comigo. Hebreus, aí vem Tiago. Tiago, capítulo 4, me lembrei aqui agora desse versículo. Tiago, capítulo 4, foi um versículo até que eu aprendi com 15 anos de idade, nunca mais esqueci, né, esse versículo que eu acho lindo. O Tiago, capítulo 4, ele fala assim, ó, quer ver? Fala o seguinte, deixa eu abrir aqui e pegar com você. Abre aí na sua casa que eu vou abrindo aqui. Tiago, capítulo 4, versículo, deixa eu ver se aqui mesmo está marcado na minha Bíblia aqui, ó, versículo de número 4. Versículo 4:4. Obrigado, Júlia. 4:4. Mas vamos começar no 1. Diz assim, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olha só. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então ele tá falando assim, ó. As lutas aí, as batalhas, as discussões, né? Vem do quê? Tudo da carne. Provém tudo da carne, tá dizendo aqui, né? Olha que coisa triste. Por isso que tem guerra, por isso que existe morte aí no mundo, tudo por causa da obra da carne. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os gastardes em vossos deleites. Tá vendo aqui? Quando a pessoa ela está na carne, ela pede para gastar no próprio deleite dela. Por isso que a gente falou que quando a pessoa está ligada à videira, tudo que ela pediu, o Pai vai realizar. Porque o pedido dela não é um pedido egoísta, é um pedido de visão de reino. Lembra que falamos? Pois é. Mas a pessoa que está na carne fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos próprios deleites. Tá vendo? Aí fala no 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aí ele fala assim, olha, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é amigo do mundo? Amigo do sistema. Né? Você ser levado pela carnalidade, pela concupiscência da carne, pelo desejo enfriado da carne, pelo modismo. Não, porque agora é moda disso, moda aquilo outro. Não. Deus, ele falou que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é imutável. E nós temos que seguir o padrão de Deus. A forma de Deus, não a forma do mundo. Lembra Romanos 12:2? Não vos conformeis, entrar na forma. Ele fala, não entre na forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pelo entendimento da palavra que o Espírito Santo lhe dá.
tá? Ele está dizendo, alinhe-se com a palavra. Então ele fala aqui assim, ó, versículo 5, ou cuidais vós, quem vão diz as Escrituras, o Espírito, falando do Espírito Santo, que em nós habita tem ciúmes no sentido de zelo, de cuidado. Fala, ele tem zelo, ó, ele tem cuidado da gente, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então não seja amiga do mundo, não. Não tem como servir a dois senhores, né? E aí, voltando lá para João 15, ele fala assim, olha, então no versículo 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí fala no 15, já vos não chamarei servos. Por quê? Porque o servo só faz aquilo que manda o seu senhor, né? Por exemplo, o servo chega para o senhor dele e fala para ele assim, o senhor fala assim, ó, quero que você faça isso. O servo vai lá e faz. Né? O Senhor não tem que dizer para ele por que ele quer que seja feito aquilo. Porque simplesmente ele é servo. Então ele tem que ir lá e obedecer, independente por que o dono quer que seja feito. Né? Agora ele está dizendo aqui, ó, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que bonito, então não somos mais só servos, né? Não precisamos ser somente servos, mas nós somos agora amigos, porque tudo aquilo que Jesus ouviu do Pai, ele nos fez conhecer. Os segredos do coração do Pai, ele nos faz conhecer. Então somos amigos, só o amigo conta o segredo íntimo, o porquê disso, o porquê daquilo outro, o porquê que ele pede pra gente andar em santidade, o porquê que ele pede pra gente poder aceitar a Cristo, passar pelas águas, o porquê. A gente compreende tudo agora, porque do coração do Pai foi revelado para nós que somos amigos de Deus, né? Amigo é aquele próximo. O amigo sabe o que o outro gosta de comer, o que o outro gosta de fazer, né? Nós somos o amigo do Pai, nós sabemos o gosto do Pai. Olha que bonito, porque ele revelou para nós. Aí fala assim, ó, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Somos nomeados. Meu irmão, você foi nomeado. Minha irmã, você foi nomeada por Cristo. Não adianta fugir dessa nomeação, porque ele vai te buscar. Então é mais fácil você vir antes, você voltar antes. Ele fala, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos. Tá vendo aqui? Então quando você passar por uma poda, que é natural, que dói, né? Saiba que você está sendo podado para produzir mais fruto. E a poda é a luta. Então você está sendo podado para produzir mais fruto, porque ele te nomeou, ele te chamou. Pastora do céu, tenho passado isso na minha vida, então, para você produzir mais frutos. Olha que coisa bonita, tá vendo? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome... Lembra que falamos ontem? O nome que está acima de todo nome, né? Em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí ele fala, se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então por isso que a gente tem lutas, por isso que a gente passa situações difíceis, porque nós não somos desse mundo, não somos no formato desse mundo, não somos moldados por esse mundo, mas nós somos cidadão dos céus e sabemos viver aqui na terra como cidadão dos céus, porque não somos somente servos, mas somos amigos de Deus e tudo que ele ouviu do Pai, ele nos tem falado, nos tem direcionado, nos tem ensinado, nos tem conduzido. É maravilhoso servir ao nosso Deus.